Olá, pessoas! Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa live, a mais uma live aqui da Uernia Oficial. Sua voz fala muito sobre você. Técnicas para o bom uso da voz no exercício da docência através da Progep. A gente traz para vocês esse tema hoje com a doutora Anne Emanuele Almeida, ela que é fonoaudióloga maravilhosa. Vocês vão amar essa live. E já vou dizendo que vocês podem deixar as perguntas de vocês na caixinha de perguntas que tá aqui, tá? Aqui em algum lugar dessa tela. E quem quiser fazer nos comentários, faz nos comentários, mas às vezes a gente perde, né? Porque sobe os comentários, às vezes a gente perde. Mas caso queiram muito, caixinha de perguntas está aí super disponível para vocês, tá? Meu nome é Aline Linhares, eu sou servidora da Uernia há 14 anos, estou lotada hoje na AGECOM, na Agência de Comunicação da Uernia, e lá eu exerço várias funções, inclusive essa de apresentadora, e inclusive amanhã tem canal aberto na 105 FM, tá? Ouçam o programa da Uernia, que se chama Canal Aberto, muito bacana, toda sexta-feira às 7 horas da manhã. Se você quiser saber de todos os movimentos da Uernia, você vai saber lá também, e claro, nas nossas redes sociais, @UerniaOficial. Vamos procurar aqui a nossa convidada de hoje, a nossa fonoaudióloga Anne Emanuele. Vamos enviar a questão. E lembrar mais uma vez, caixinha de perguntas disponível para vocês, professores, alunos, técnicos, convidados. Oi, Anne! Olá, estão me escutando? Bem? Sim, sim, graças a Deus. Qualquer coisa, deixa os fones aí perto, que qualquer coisa, bota o som. Já tá tudo bem aqui, estou escutando tudo. Ótimo, seja bem-vinda. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, né? O convite da Uernia e da Progep. Essa Progep arrasa, né? Nestor, Jéssica, todo mundo lá, equipe maravilhosa. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da atividade vocal, na docência em especial, mas termina sendo um pouco para todo mundo, né, Anne? Porque a gente está sempre usando a nossa voz. E hoje parece que mais do que nunca, porque a gente está sempre em lives, né? Falando ao celular, tentando esses contatos tecnológicos, e a voz é super, enfim, super importante. Sempre foi e continua sendo. E aí, eu tenho só um textinho para falar aqui, que a atividade de hoje tem produção da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, da Uernia, e integra o conjunto de ações para a promoção de saúde e qualidade de vida no trabalho para os servidores da instituição. Não importa qual plataforma você utiliza, não importa que recursos didáticos estão disponíveis, na maioria dos casos o uso da voz será a principal ferramenta de trabalho. Assim é o exercício da docência, assim também, né, vamos conversar sobre essas dicas e cuidados preventivos no uso da voz de forma constante. Né? Enquanto a live estiver acontecendo, mais uma vez eu informo que a gente está com a caixinha de perguntas, ou então aqui nos comentários. A doutora Anne Emanuele é fonoaudióloga e pós-graduada em disfagia e audiologia. Maravilha. É atuante e tem vasta experiência na reabilitação da voz, na fala e deglutição dos pacientes oncológicos. Ai, que maravilha. Na Liga Moçoroense de Estudos e Combate ao Câncer. A Anne tem atendimento clínico, né? Realiza exames audiológicos, triagem auditiva neonatal, o famoso teste da orelhinha, que agora também é famoso porque está mais recente, mas já é famoso também. Teste da linguinha, terapia vocal para profissionais da voz, estamos aqui. Pacientes com paralisia facial e alterações na deglutição. Bom, muitas coisas para perguntar, né? Muitas mesmo. E a gente já começa perguntando uma coisa talvez muito básica, mas que muita gente faz, que é o uso da maçã para limpar a boca, limpar, né, as cordas vocais. É verdade? Isso rola mesmo, doutora Anne? Bom, boa noite todo mundo. Boa noite. Estou muito feliz pelo convite e qualquer dúvida podem perguntar, que a gente está aqui para responder mesmo, com o intuito de ajudar, promover a saúde vocal,
na docência, seja no canto, seja ele locutor, apresentadora, né? Estamos aqui para ajudar. Então, a maçã, a gente sabe que ela não passa pelas pregas vocais, mas ela age de forma adstringente. O que é isso? Faz uma limpeza no seu trato vocal. No momento que a gente está mascando essa maçã, a gente trabalha toda essa musculatura facial, fazendo com que a gente melhore a nossa ressonância e dá aquela sensação de que a voz está melhor. Mas ela não passa por lá, tá? Ela apenas faz essa limpeza e acaba dando aquela amplitude, aquela sensação de que realmente está melhor. Mas ela não é um remédio ou senão uma técnica para que você vá melhorar. Eu tô rouca, eu vou comer maçã e vou ficar boa. Não. Ele apenas vai trabalhar toda a sua musculatura e vai dar uma melhor ressonância. Tá bom? Entendi. Mas mesmo assim a gente deve consumir a maçã para dar essa limpada, para fazer esse exercício. Eu indico demais, muito até bem. porque tem pessoas que têm uma saliva muito grossa, então faz com que tenha alguns pigarros. Então é bom comer essa maçã para afinar um pouco essa saliva e conseguir se comunicar melhor. Então, se a maçã dá essa afinada na saliva, a água, então, a hidratação maravilha de Deus. A hidratação, comemos alguns alimentos, tomamos alguns alimentos que nos desidratam. Então, se a gente é profissional da voz, não é só essa linha que a gente está falando aqui, mas um advogado que fala muito, eu falo muito, eu trato muita gente durante o dia, então eu falo muito. Então, também sou uma profissional da voz. Então, com essa constância que a gente vai durante o dia todo, a gente precisa estar se hidratando, porque a gente tem essa desidratação em alguns alimentos e acaba que se a gente não se hidratar, vem os pigarros, causando sérias lesões futuramente. Eu confesso que hoje eu tô com a voz um pouco... A garganta tá um pouco irritada, porque também tá muito quente, né? Essa questão da gente estar usando ventilador, ar-condicionado, fica no quente, às vezes tá até no ambiente mais aberto, mas tá muito abafado. Como é que a gente faz, doutora Anne, para proteger mais a voz nesses tempos, né, mais, vamos dizer assim, mais quentes que a gente tá vivenciando e parece que tá mais quente do que todos os anos? A gente fica num dilema. Se usa o ar-condicionado, ela resseca um pouco a prega vocal. Se usa um ventilador, o ventilador joga, talvez se não for muito limpo, né? Porque às vezes demora para fazer uma limpeza por dentro. Então, ele joga aquela poeira. E se tiver aquela alergia, aquela poeirinha que sai do ventilador, é outro agravante. Então, é investir na hidratação, não tem por onde. Tem duas formas de hidratar, tanto de forma direta, que é beber água, né? Você bebe, não, indireta, que você bebe e ele hidrata todo o tecido do seu organismo. E tem a hidratação direta, que é quando a gente faz a nebulização e tem umas gotículas lá enquanto você está falando e está fazendo a nebulização, ela fica lá hidratando a sua prega vocal. Ambos são excelentes e hidrata bem a prega vocal, então não tem por onde. Tem que hidratar porque a gente precisa do ar-condicionado, precisa do ventilador. E tá no Mossoró, tá muito abafado, tá quente e a gente fica oscilando de temperatura direto, né? Quanto de água a gente bebe? Porque olha aqui, a delicadeza do meu corpo. Estou bebendo desse daqui. Tem que tomar uns 2 litros de água, no mínimo. Pois é, mas tem gente que precisa beber mais, né, doutora Anne? Tem. É porque vai variar muito do peso da pessoa, né? A idade, então tudo isso influencia. Tem que fazer o cálculo da ingesta, que 35 dá justamente a quantidade de líquido. Cadê doutora Anne? Doutora Anne, volte, pelo amor de Jesus. Vamos embora nesse negócio. É o meu Deus. Não, mulher, olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Internet, neste país, não funciona. Não dá. Não dá. Imagine, né? Aqui, então, enfim. Magda, um beijo, professora Magda. Será a entrada, professora Magda? Me diga que se for, eu vou lhe buscar aí para o convite também. A gente está conversando com a doutora Anne.
Emanuele, ela que é fonoaudióloga, tem um monte de especialidade maravilhosa, cheia de coisa para contar para a gente, porque a gente precisa da nossa voz para um montão de coisas. E os docentes, né, os nossos professores também precisam estar muito atentos, porque o uso da voz é primordial. E nesses tempos, né, então, que a gente está usando muito celular, muito computador, então, a gente está aqui trazendo a doutora Anne, que vai falar agora sobre um dos vilões, ou não sei se é vilão, mas vamos saber dela, o cafezinho. Tá lá, ministrando sua aula, cafezinho cheiroso, quentinho, e muita falação. E aí, doutora Anne? Então, a docência adora um cafezinho, né? Pois é vilão sim. Mas vamos lá. O que acontece é que quando a gente ingere esse café em jejum, pode agredir, principalmente aquelas pessoas que têm refluxo gastroesofágico, vai desencadear mais facilmente esse refluxo, e o refluxo ele é prejudicial para a voz. Quem é profissional da voz tem que cuidar do instrumento de trabalho. Então, vai tomar café. Não é bem assim, mas tentar evitar em jejum ou antes de utilizar a voz. Aí, às vezes, no intervalo, alguma coisa do tipo, vai lá e toma o cafezinho. Quando volta, já sente uma saliva mais grossa, porque ele desidrata. Além de tudo, é um dos alimentos, bebidas, que desidrata nosso corpo. Então, se desidrata, vai acabar prejudicando a nossa voz. Infelizmente, o tão querido, tão cheiroso café, é vilão. O Johnny está perguntando se Coca-Cola é vilã também. Assim, depende. A gente gosta de tomar Coca-Cola como? Muito gelada. Muito gelada, não é? Porque tomar Coca-Cola quente não dá. E você tá lá no seu exercício da sua voz, está trabalhando, tá com as pregas vocais bem aquecidas e você vai, toma uma água gelada, uma Coca-Cola gelada e esfria toda essa região. Não passa pelas pregas vocais, porém esfria como um todo. E acaba gerando um trauma térmico, como é que a gente pode falar? E aí vai causando alguns traumas na prega vocal, fazendo com que você tenha possibilidade de ter um nódulo vocal. Por quê? Porque você está fazendo mais esforço para compensar essa sensação fria com uma prega vocal bem quente, ou seja, bem aquecida. Então não é bom, nada gelado, independente de ser Coca-Cola, Sprite, e água. todos aqueles exatamente, a água é bom, mas tem que ser fria. Um máximo friazinha, nada de gelado no momento de uso da voz. Na hora que você está trabalhando, é bom estar com uma garrafinha do lado, ó. Uma garrafinha do lado, vai bebendo em pequenos goles, é uma dica, porque não adianta estar bebendo toda hora com uma ingesta muito grande, acaba que não hidrata da forma como gostaria. Então, vai dando pequenos goles durante a aula, para que você vá hidratando aos poucos todo o seu organismo, inclusive a prega vocal, tá bom? E o agravante da Coca-Cola é que se tiver refluxo, ele também pode desencadear, tá bom? Que é também o nosso vilão aí, o refluxo. Muito bem. A professora Magda Fabiana está perguntando, durante o exercício físico intenso, ela respira muito pela boca e sente a garganta ressecada. Isso prejudica a voz? Olha, o nariz, ele foi feito para respirar. Quando a gente respira pelo nariz, o ar é umidificado, purificado, umedecido. Então, quando começamos a respirar pela boca, a gente vai ressecar aquela prega vocal. Então, o ar que está entrando pela boca, ele não é filtrado. Então, é mais, nessa época de pandemia, muito menos pela boca, né? Então, quando ele entra sem proteção nenhuma, sem nenhum filtro. E acaba prejudicando. Se resseca a prega vocal, vai prejudicar a sua voz. Entendi. O Johnny Alves está dizendo que algumas pessoas que fez cirurgia das amígdalas, elas sofrem menos problemas de garganta. Por quê?
As amígdalas, elas são como se fosse uma proteção, né? E tem gente que tem hipertrofia dessas amígdalas. E acontece que quando você está com um processo alérgico e aquele processo, e as amígdalas, elas incomodavam e agora retiram, então é um agravante a menos para que você não tenha problemas vocais. Então, quando elas são hipertróficas, aí sim, elas precisam ser tiradas porque incomoda, é muito incômodo para a pessoa estar com essas amígdalas hipertróficas. Então, quando faz essa cirurgia, você vai sentir que está sendo protegido de outra forma. Entendi. A Favela chegou, está perguntando se tem algum exercício matutino que podemos fazer para melhor desempenho da voz em sala de aula. Tem exercícios básicos, certo? Exercícios que é de forma geral, não é específico para aquela pessoa. Porque, assim, quando o paciente vem procurar um serviço ou já vem encaminhado de um otorrino, ele já vem com alguma alteração na prega vocal. Então, o exercício, ele é colocado para aquela pessoa, naquela quantidade, com aquela carga para aquela pessoa. Mas um exercício genérico, um exercício que não dá para prejudicar a sua voz, porque eu não posso passar um exercício que seja específico para cada pessoa, porque aí eu posso gerar alguma lesão, indicando aqui, principalmente ao vivo. Mas temos os básicos, como vibrar a língua em escala ascendente, em escala glissando, que são bem básicos. Quantas vezes, doutora Ana? Assim, se sua demanda for muito grande, você precisa estar sempre pronto. Se tem 2 turnos, você vai precisar reaquecer essa voz para o segundo turno. Por mais que você descansou um pouco, almoçou, e agora vai para o segundo turno, para a sua segunda demanda vocal, então você precisa aquecer novamente. Então, geralmente uns 2, 3 minutos, um pouco antes de começar, porque se ela está relaxada, a minha prega vocal, eu acordo, tá bem relaxada. Por isso que às vezes, não sei se vocês já notaram, quando você acorda rouquinha, aquela voz com tipo uma areiazinha, porque ela tá bem descansada. Ela tá começando a dizer, eita, tô chegando, e depois que ela desengata, ela vai direto, né? Então, é bom esse exercíciozinho, uns 30 minutos antes de você entrar, para poder dizer, olha, agora eu vou começar. Porque se ela estiver relaxada e você começar a falar, vai causar trauma. E o que mais tem em consultório são professores, por conta de abuso vocal, né? Porque não tem uma orientação, não chega a ter orientação. Vamos marcar até um encontro com todo mundo pra gente fazer aquela orientação, uma palestra bem bacana, bem específica para professor. Queremos. Eu não sou professora, mas eu vou também. Doutora Anne, tem muitos elogios aqui, inclusive do poeta Zé Limas. Um beijo para você. O Fábio Almeida está dizendo aqui o que fazer para aquecer a voz para evitar rouquidão. Mas a gente já falou agora, né? Foi justamente... É a mesma coisa. Os aquecimentos normais. Né? Pronto, pode também fazer outro. Por exemplo, usei o som da abelhinha. Com a mão aqui para fazer mais amplitude. Esses são exercícios bem genéricos que você já pode estar fazendo depois de uma vibração de língua. Não consegue uma vibração de língua, faz uma vibração de lábios. Fazer aquele besourinho que faz com os bebês. Não consegue língua, faz lábio, depois faz o som da abelhinha, que dá tudo certo. É muito legal, às vezes eu faço no carro para ir trabalhar, e o povo fica olhando assim. Agora não, que a gente tá de máscara, né? Mas antes, às vezes eu fazia assim, quando parava, o povo não vê que eu tava fazendo o movimento. Gilson Nascimento está dizendo, quando se tem produção de saliva em excesso, prejudica a dicção? Nem de mais e nem de menos, certo? Principalmente quem tem de menos. Alguns medicamentos, eles tanto aceleram, como também eles diminuem. Então, tem que ver na bula. No caso, a pessoa que está com essa hipersalivação, tem que procurar saber o porquê que está com esse excesso de salivação. Uma compressazinha gelada é bom nas glândulas salivares. Mas... bom saber. Se você está com muita saliva, você está falando, você vai começar a cuspir nas pessoas. Não é? Vai ter um incômodo na comunicação. Vai ter uma falha aí na comunicação que você não vai conseguir se comunicar direito. Já a falta
de salivação, aí sim, vai dar pigarro, vai dar tosse, se você querendo produzir, querendo falar a boca seca, acaba você gerando um certo esforço e vai gerar trauma. Inclusive, o Johnny Alves está perguntando quais medicamentos que podem prejudicar mais a voz quando estiver com a garganta inflamada. Bom, aí eu tem não que tenho nomear, muito... né, doutora Anne? Teria que nomear alguns, mas eu não tenho como falar agora. Você pode até me perguntar depois, que eu tenho profissionais específicos na área da farmácia e tudo mais. Então, essa parte aí já não é comigo. Quando vem, já vem com um problema para a gente resolver, certo? Então, vou ficar devendo essa, mas só me perguntar aí no privado, que eu, com certeza eu pesquiso e trago para você. Tem uma mãozinha aqui, é uma unicórnio aqui, tá aqui. O Antônio Dantas está dizendo: minha voz às vezes falha, acredito que seja nas cordas vocais. O que devo fazer? Procurar a doutora Anne, em primeiro lugar. Ah, meu Deus, quem foi que perguntou? Antônio Dantas. Ó, se tá havendo falha, certo? A gente tem que investigar o motivo dessa falha. Você é profissional da voz? Por que está acontecendo? Possa ser que você tenha uma fendazinha, porque no momento que a gente está falando, as pregas vocais, ela tem que estar em harmonia. E por conta dessa harmonia, se não tiver essa harmonia, digamos assim, vai existir uma falha. Uma fendazinha, sequer na prega vocal, vai ter uma falha na comunicação, na sua voz. Então é bom a gente investigar. Se vem direto para mim, eu encaminho para o otorrino para ele fazer a laringoscopia. É o primeiro procedimento quando o paciente vem sem encaminhamento. Eu faço minha avaliação vocal inicial e já encaminho para ter o resultado do que está acontecendo lá dentro. Tendo alguma alteraçãozinha, eu já trabalho naquela alteração, porque para cada alteração um exercício específico. Paralisia de prega vocal é uma, nódulo é outra, cisto é outra, e assim vai, pólipo é outra, e assim a gente vai organizando da melhor forma possível aquela voz do paciente. Então procure, sim, vá para o otorrino, veja o que é que você tem na prega vocal, e se for indicativo, eu acredito que você é indicativo para ir para uma fonoterapia porque está vendo falhas. Então a gente vai ter que juntar essas pregas vocais aí para parar com essa falha. Sua voz fala muito sobre você, técnicas para o bom uso da voz no exercício da docência, com a fonoaudióloga, a doutora Anne Emanuele Almeida. Ela está aqui para falar para a gente muitas dicas, né? Além das informações que a gente precisa saber e tirar as dúvidas de vocês, como a de Gorete Coelho, está perguntando se pigarrear prejudica as cordas vocais. Pronto. O pigarro, sim. O que acontece? Temos duas pregas vocais. Toda vez que a gente tosse ou pigarreia, porque a saliva está grossa, ou porque eu estou com refluxo gastroesofágico, a gente tenta fazer o quê? Aí toda vez que a gente faz... a prega vocal, ela tem um atrito muito forte. E com isso, se a pessoa for direto fazendo esses atritos, vai gerar um nódulozinho, um calo. O antigo calo que a gente chamava calo nas cordas vocais. Quando a gente usa um sapato, que o sapato não está adequado, vira um calinho, fica naquele negócio do mesmo jeito que as pregas vocais. Elas vão toda hora se atritar. Tem gente que é o dia todo. Não sabe por quê. Às vezes é um refluxo, uma saliva mais grossa. E muitas vezes uma orientação já melhora, mas tem que saber o que é. Se for o refluxo, tem que tratar, tem que amenizar, porque senão vai ter um nódulozinho na prega vocal. Provavelmente vai ter um nódulozinho na prega vocal, e para a gente desmanchar é com muito exercício. Pois é, inclusive o Zé Lima está dizendo aqui que fez radioterapia no pescoço, né, que prejudicou muito a voz dele, e com as orientações de doutora Anne está quase curado. Que coisa boa. Professora Magda Fabiana está dizendo que aquele movimento de tipo coçar a garganta pode prejudicar a voz. Não sei fazer, mas é aquele som estranho que fazemos. Aquele que é ou é o pigarro, ou é aquele que faz assim. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Deixa eu entender o que é. Esse aí que a gente usa para coçar o ouvido. Ai, meu Deus. Coçar o ouvido. A gente só faz uma constricção nas paredes de faringe, certo? Não faz muito esforço. É só um atritozinho que ela faz nas paredes de faringe. Tem que ver se está fazendo se está fazendo com muito esforço.
para não gerar tudo que é demais é veneno. Então, eu não aconselho. Se tá tritando demais, possa ser que inflame aquela região. Só que se não está acontecendo nada, se você não está usando a voz, ok. Muito bem. O Fábio Almeida está dizendo, a voz alterada pode ser sinal de câncer na garganta? Ah, Maria, tenha calma, Fábio. O que foi? Não escutei. A voz alterada pode ser sinal de câncer na garganta? Assim, rouquidão, você tem que ficar alerta. Mas se for uma rouquidão por 3 dias, por mais de 3 dias e persistir por semanas, preciso procurar ajuda especializada. Porque não é normal uma pessoa passar muito tempo. Passou aquele estágio vital, né, garganta inflamada, ok. Passou, tem que estar com a voz ok. Mas se passa 7 dias e assim vai, não é normal. Tem que procurar. Pode ser qualquer coisa, pode ser um nódulo benigno, como também pode ser, infelizmente, um nódulo maligno, que isso é a minha realidade. A minha realidade nos consultórios, lá do ambulatório de cabeça e pescoço, eu tenho diversos, e eu procuro saber o histórico, são pacientes que fumaram a vida toda, que faziam muito uso de bebidas alcoólicas, e tudo isso é prejudicial. Então, do nada, começou a ficar rouco, e essa rouquidão não passa, procurar, sim, uma ajuda especializada. Que era justamente isso também que eu ia perguntar, doutora Ana, a questão do cigarro, que a gente ainda vê pessoas fumando. Gente, olha, assim, nada contra quem fuma, mas fumar é uou, né? E a gente ainda vê pessoas fumando. O que é que isso prejudica, né? Porque a gente vê hoje a gente tem acesso a essas informações mais profundamente, e a gente vê também coisas terríveis por conta do cigarro, não só na garganta, não só na boca, mas, né, de outras partes do corpo. O que é que o cigarro prejudica? Principalmente aqueles que dão uma paradinha, não, só dá um traguinho aqui e volta para a aula. Ele resseca, se for pensando assim na docência, realmente ele vai ressecar aquela prega vocal, porque é um ar que é uma fumaça que está passando pela prega vocal, é altamente prejudicial. Você está lá com a voz aquecida e colocar uma fumaça que é altamente tóxica na sua prega vocal, vai te prejudicar com certeza, tanto de imediato, que você pode ter falhas na voz, pode estar com cada vez mais a boca ressecada. Com isso, vai gerando atrito nas pregas vocais, vai gerando alterações benignas, que também podem ser malignas futuramente. Muito bem. Os cigarros e tudo mais. Tem que ter muita atenção. Nós 5 família tá dizendo, doutora, eu tenho sempre uma secreção, tipo catarro, mesmo sem estar gripada. Como é? Eu não escutei. Eu tenho uma secreção tipo catarro, mesmo sem estar gripada. Nós 5 família que tá perguntando aqui. Sim. Secreção que você tem constantemente. É bom procurar um pneumologista. Talvez tenha alguma coisa no seu pulmãozinho, certo? Procurar um otorrino, uma ajuda especializada para investigar o que é que esse catarro está fazendo aí, que nunca passa. Tem que investigar. Tá certo? Tem que investigar por que tá direto com essa secreção. Tá bom? Johnny Alves está dizendo, aquela massa branca, fedida, que sai depois da garganta inflamada, de que é aquilo? Olha, quem pode te responder bem direitinho é o otorrino. Acho que não perguntaram não foi na live dela, isso aí é uma alteração laringológica, né? É causeus, se eu não me engano o nomezinho é causeus. Né? Elas ficam lá depositadas e torna esse mau cheiro muito desagradável. É bom fazer o tratamento com otorrinolaringologista, tá bom? E depois vai para a doutora Anne. Se tiver problemas vocais, vem para mim. Ela aprendeu os exercícios. Geaneide do Vale está dizendo, quem tem a garganta constantemente irritada ou inflamada e amidalite, o que é que faz? Essa amidalite, né? Vai viver constante inflamação por causa dessas amígdalas hipertróficas, sempre infeccionadas. Então, isso tem que ser tratado. Tem que procurar uma avaliação otorrinolaringológica para tratar, para saber como é que é a opinião, a conduta que ele vai tomar. Tá bom? Essa parte é mais a parte médica otorrinolaringológica.
Tá bom? Se a pessoa, doutora Ana, se a pessoa quer ir diretamente para o seu consultório, quer diretamente falar logo com a fonoaudióloga, faz esse atendimento, né, mesmo sem encaminhamento? Faz. Ó, o paciente, um docente, um professor, está muito incomodado com a sua voz. Ela é rouca constante, ou se não, tem falhas na voz, não consegue terminar o dia, que o que mais tem, não consigo terminar o dia, eu fico totalmente afônica. Então, sua voz fala muito sobre você. Então, quando você chega num consultório sem encaminhamento, você quer uma ajuda, já sabe que vai ser tratado ali mesmo. Então, eu faço uma avaliação vocal, tenho uma prova terapêutica do antes, para poder, depois de tratar, mostrar como é que ficou depois. Né? Faço uma análise vocal total desse paciente. Mas na primeira consulta, eu já peço um encaminhamentozinho para ir o otorrino fazer uma laringoscopia, para que ele me dê a visão do que está acontecendo lá dentro. Muitas vezes eles já chegam com a mínima, aqueles que são mais cuidadosos, chegam com a mínima alteração, mas eu digo, tem alguma coisa aí. E a gente já é acostumado auditivamente a escutar a voz, então vai procurar. Quando venha na próxima sessão com o laudo. Aí a gente trabalha justamente de acordo com o que a gente vê ali. Mas já tem a sua análise, a sua avaliação, e quando vier já vem para a terapia. Muito bem. Aí uma pergunta bem básica, mas assim, super importante para os servidores da UERN. A senhora atende Unimed? Infelizmente, assim. Não, eu só atendo particular. Porque eu atendi até pela Apivida. Fui selecionada agora para atender lá, só que eu passei por uma cirurgia recentemente e acabei que não tive como assumir. Tudo bem. E, infelizmente, agora é particular. Tudo bem. Daqui a pouco a gente vai saber onde a doutora Ana Emanuele atende. A rinite ou sinusite prejudica a voz? Prejudica. Vai prejudicar a sua comunicação, sabe? Porque, principalmente você que é profissional da voz. Eu tenho 2 sons nasais. O M de Maria e o N de navio. Quando eu vou falar esse sonzinho nasal, ele vai ter um bloqueio, por conta que está tudo entupido aqui. Então, vai acabar saindo uma voz distorcida, não da forma como você gostaria de transmitir. Isso é muito importante. Quando você não tem uma inteligibilidade, eu tenho uma sala de aula com 30, vamos dizer, alunos, e eu tenho uma voz rouca. Eu vou passar o quê para os meus alunos? Na psicodinâmica vocal, ela vai me dizer que os alunos vai ficar sentindo um cansaço na minha voz. Minha voz está transmitindo algo para eles. Ou seja, muitas vezes vai deixar o aluno mais cansado para aprender aquele conteúdo. Uma voz trêmula vai passar uma instabilidade emocional para eles. Uma voz nasal, às vezes infantilizada, vai passar como se você fosse muito infantil. Então, a nossa psicodinâmica vocal diz muito sobre a gente. E por mais que a gente não esteja cansado, a gente vai passar esse cansaço para o aluno e o aluno não vai conseguir, de alguma forma, absorver aquele conteúdo, porque gera um cansaço, gera aquela indisposição para aprender devido à voz daquele professor. Quando a gente vai assistir, aquele professor, meu Deus do céu, aquela voz irritante, isso prejudica sim o aprendizado. E assim, é impressionante como a voz tem esse poder, né, doutora Anne, assim, de fazer a gente se encantar ou desencantar por alguém, só pela questão da voz, da tonalidade da voz, enfim, dessas coisas que envolvem a boca e a voz. Inclusive, o Fábio Almeida está perguntando se os dentes ou falta deles influenciam na voz. Como? Tá baixinho. Os dentes ou a falta deles influenciam na voz. Os dentes... ou a falta deles. Os dentes é primordial, assim, para uma boa comunicação, porque ele preenche esse espaço. Sem ele, você já vê quando o idoso não tem, vem essa retração dessa boca. E eu tenho vários fonemas que tocam nos dentes. Então, quando eu não tenho, pode sair distorcido, mas nada
relacionado à voz, é mais a questão da fala, é mais a questão da comunicação. Muito bem. A Ana Paula, que é o @nós5família, está dizendo que tem um filho de 4 anos e por algumas vezes ele fica gago. Você também atende criança? Devo me preocupar? E ele ainda fala muito ruim, troca algumas letras? Ela está perguntando aqui. Oi, querida. Não, eu só atendo crianças que têm disfagia. São aquelas crianças que se alimentam por sonda ou por gastrostomia, tá? Mas fala comigo no direct aí que eu vou indicar ótimos profissionais para trabalhar com criança a partir de linguagem, tá certo? Muito bem, que legal. O Johnny Alves está dizendo por que algumas pessoas não gostam de ouvir a própria voz. Vamos lá, vamos dissertar sobre isso. Não gosta de escutar a própria voz, é porque é a sua voz. É a sua própria voz. Se acostume. Não, porque quando você tá, a sua voz é aquela que você escuta ali, de verdade. Só que quando a gente fala que a gente não tem a total acústica para isso, certo? Mas quando a gente grava, aquela dali é a sua voz, certo? Mas se você fala de uma forma acelerada, se for pensando só no tom, é isso aí. Mas se for pensando porque ela é muito acelerada ou ela é muito lenta, aí sim também precisa de fonoterapia para desacelerar ou acelerar o processo aí da comunicação. A professora Magda está dizendo que o médico do esposo dela já mandou ele ir fazer tratamento com a senhora, doutora Anne, né? Vai ter que carregar ele pelos cós, porque ele é teimoso. Não seja. Obedeça o médico e a esposa. Vamos lá, doutora Anne Emanuele. O que a senhora tem a dizer sobre pastilhas, cravo, gengibre? Eita, uma festa. Eu acho produtos que realmente ajudam a melhorar a voz. Eu acho que teve uma pessoa aí que perguntou que Foi, as pessoas... eu não vi, não. Foi lá em cima. Vamos lá. A pergunta aí, eu lembrei dele agora. Ele disse que vende umas pastilhas, não sei se ele é farmacêutico, ele trabalha numa farmácia. É Johnny Alves, ele é o que está mais participando na vida aqui, é ele. Um abraço. Adoro, Johnny, muito obrigada. Tanto pastilhas, como aqueles spray, própolis, deixa eu ver o que mais, pastilhas rose, falda, gengibre, eles têm um efeito anestésico na prega vocal. Vamos lá, eu tô rouco, coloco a pastilha na hora, aí ele vai te enganar. Aí ele vai dar aquele efeito anestésico na sua prega vocal. E o que vai acontecer? Você... Tô boa. O tom aumenta, você fala, eu tô boa. E começa a falar. Quando o efeito, que é rápido, que vai passar, você tá mais rouca aí. Então, é evitar. Procurar ajuda para que cesse esse problema aí, porque não é normal. Não é normal você tá direto na pastilha, Vamos procurar um bom aquecimento. Saber se tem alguma coisa na sua prega vocal. Trabalhar isso e dar valor à sua voz. Porque se é seu instrumento de trabalho, é para ser em primeiro lugar. É seu ganha-pão, não é isso? Então, precisamos. Mas tem aí o gengibre, o cravo. Conte-nos, não esconda nada, que eu uso esses negócios. Artifícios aí, para questão da voz, ele vai acabar sendo um anestésicozinho. Seja uns com mais intensidade ou com menos intensidade. Agora, se você quer para gripe, para isso, para aquilo, um própolis, né, que tem suas propriedades, tudo bem. Mas se for por conta da voz, vive seca, você vive rouco, vive ardendo, aí só vai ter o efeito anestésico, depois você vai estar pior, porque você não vai ter essa consciência de não estar falando enquanto você está com a pastilha. Você quer falar porque você está bem, principalmente aqueles que gostam de se comunicar, principalmente aqueles que gostam de se comunicar bastante, que falam demais. Porque assim, por exemplo, você masca o gengibre, né? Mas aí você tem que ficar calado e calada até um tempinho, tipo, né? Até para apurar o negócio que você tá mastigando lá, o gengibre, as coisas. E aí passa quanto tempo, doutora Anne? Ou não usa mais a voz? Acha melhor usar o gengibre e dormir? Como é? Ou não usa mesmo? Assim, eu nem recomendo usar, na verdade. Sim, tá? não usa, recomendo, meu Deus, tá. Não vai ter nenhum efeito, é só uma coisa pontual ali.
entendeu? É só uma coisa pontual. Não é que a sua voz vai ficar melhor. Você pode ter a sensação, lógico que é anestésico, que tá bem, mas lá dentro não tá. Tem alguma coisa que tá acontecendo que não tá deixando você se comunicar, você falar, se esforçar da forma como você gostaria. Então, para mim, tanto faz. Eu não recomendo estar usando esse tipo de... Por mais que você queira usar para aliviar a sua angústia, né? Porque é chato você estar com aquilo dali, use. Porém, se não for para você se esforçar na sua voz, tá valendo. Muito bem. Gargarejos com água, eu vou complementar, John, né? Que é água com sal, né? Aquela água morna com sal. Pode melhorar a garganta inflamada? Pois eu gostei aí. Porque eu vou dizer que pode. Ó, Johnny, é nóis. Ó, quando faz muito uso da voz e sente que a garganta tá irritada, você pode fazer um gargarejo com água morninha e colocar uma pitadinha de sal. Faz esse gargarejo, porque o sal ele é cicatrizante. Então não vai fazer isso no início, porque vai desidratar. Você vai fazer isso no final da sua demanda, seja ele cantor, apresentador. Deixa para quando chegar em casa, certo? Deixa para quando chegar em casa e faz esse gargarejozinho só para cicatrizar. Se caso tiver irritado, muito irritado, aí você pode sim, isso aí pode. Muito bem, John, é nóis. Também tô nessa daí. O própolis, porque hoje em dia a gente tem o própolis naqueles frasquinhos e tem muita gente que usa diretamente na garganta. Pode? Não pode? Pode. É como eu digo, todos eles, assim, não é que você não possa, né? Mas que você não vá abusar da sua voz enquanto você sentir essa melhora, certo? Pronto, sentiu essa melhora, então você vai, fica na sua. Eu acho bom que você use, mas que só para tirar essa, né, essa angústia, essa sensação, esse ardor, né? Então pode usar. Agora, contanto que você não vá se expor além porque está se sentindo bem. Não vá se expor tanto, já que você deve ter alguma alteração porque está cansando. Tem que procurar realmente saber o motivo, a causa, para que a gente não viva de artifício, né? De manhãzinhas para a gente, de dicasinhas para poder a gente melhorar paliativamente, ali só para, né, pontualmente. Doutora Ana Emanuele, fonoaudióloga, está dando aqui dicas para a gente, passando informações muito importantes, e a gente está falando especificamente para a docência, mas termina todo mundo entrando no bolo, né? Principalmente quem trabalha com a voz. E tem os intervalos que são necessários para a gente dar para a nossa voz. Os professores em especial, que tem, por exemplo, às vezes tem 5, 6 aulas num dia, ou até mais, aulas de meia hora, 40 minutos, às vezes 1 hora. Qual é o intervalo bacana, assim, que poderíamos generalizar? Tipo, 10 minutos, 15 minutos, enfim, ou não? É melhor cada um no seu tempo. Qual é a demanda? A demanda foi o dia todo, a manhã toda? Né? Você passou a manhã... O que é o intervalo? É depois de 2 horas? É depois de 3 horas? Tem que ver essa questão do tempo que você passou sendo exposta a muito trabalho, a muita carga vocal, né? Tem que ver como é que foi essa quantidade de tempo que você passou e precisa, sim, dar esse descanso. Mas muitas vezes, quando a gente vai descansar entre né, um pedacinho e outro, a gente acaba conversando com nossos colegas e não dá o devido repouso. Então, se você já tem algumas queixas, como uma perda da voz, uma falha da voz, uma sensação com bolo, direto tá pigarreando, descansar. O que tiver a instituição deu 15 minutos, tenta descansar essa voz para que você possa reaquecer e voltar para a sua demanda. Bom, a gente está se aproximando do nosso horário final e já agradecendo muito a todo mundo aqui que está participando. Adoro essa interação. E aí eu pergunto, doutora Ana, quais seriam as principais sugestões para os professores? A gente deu vários espalhados durante a live, mas tem alguns específicos que a senhora possa passar para a gente? Eu estou chamando de senhora por respeito, tá? Mas pode chamar. Poderia chamar de você normalmente, né? Jovem. Também. Não tem problema não. Ótimo. Ali, para professor,
geralmente as nossas orientações, orientação mesmo, a gente dá como um todo, né? Como é que aquela que trabalha com voz. Mas um professor especificamente, tente, na sua comunicação, aliviar algumas tensões, fazer alguns relaxamentos cervicais. É muito interessante. Beber muita água para todo mundo, né? Passear pela sala de aula, não ficar restrito àquele local de trabalho com toda aquela atenção. A vestimenta também é importante. Se eu vou com uma cinta, por exemplo, um sapato, isso vai me prejudicar. Porque se eu preciso daquela capacidade respiratória, se eu colocar uma cinta ali, um salto alto, vai me gerar um desconforto. E eu acabo não passando a comunicação, vou fazer esforços para que eu me comunique melhor e acabo nem me comunicando bem, como também gerando algum trauma futuramente. Tem que saber que hora de descansar é para descansar, porque eu sei que a carga de um professor é muito alta. Então tem que descansar, porque o outro dia, lá vem outro dia, então tem que descansar. E quando for chegar em casa, que for tomar um banhozinho, se for tomar banho quente, porque em Mossoró muitas vezes a gente não quer tomar banho quente, né? Mas quando tiver um banhozinho quente, tente fazer um som nasal, com aquele bafozinho do ar quente, aquele vapor, para ir desaquecendo a sua voz, relaxando, baixando essa laringe, para que a gente possa descansar essa voz para um novo dia amanhã. Tem que dormir bem, porque o sono é reparador. Então, nada de ficar até altas horas no telefone, sabendo que no outro dia, se você não dormiu bem, você vai sobrecarregar o seu instrumento de trabalho. Muito bem. Isso serve, eu acho que, para todo mundo, né? Assim, de certa forma, porque, é como eu disse, a gente está usando muito o celular para fazer live, para fazer vídeo, para se comunicar no WhatsApp através de vídeo, de voz, então, Jesus, né? E aí a voz está sendo mais do que um instrumento, né? Está sendo realmente a ponte de muitas vezes estar bem próximo daquelas outras pessoas. A professora Magda está dizendo que na hora do intervalo da aula, a gente acaba utilizando para tirar dúvidas e usando a voz de novo, do mesmo jeito. Então, nem descansa um pedacinho para poder... a carga do professor realmente ela é muito alta mesmo, felizmente. É por isso que verdade. Procurando, se tiver alguma queixa, procurar realmente para ter um aquecimento vocal completo, uma ajuda especializada para você não chegar ao momento de ficar totalmente sem voz, né? E você precisando trabalhar. É verdade. Johnny Alves está dizendo que na rede pública, no tempo que ele terminou o estudo, viu os professores bebendo água, mas viu no curso do IFRN vários professores de vez em quando bebendo água. Eu não entendi não, Johnny, mas tá bom. Beber água é importante. Todo mundo bebendo água. Ficou confuso aqui para mim. Mas é assim mesmo. Vamos embora. Para a gente encerrar, doutora Anne, você diz aí onde é que você atende, para eu não errar aqui, e os telefones, aí a senhora me diz se está certo ou está errado. Mas me diga onde é que você atende. Eu atendo no West Clinical, sala 902. O telefone é 996515731. Tem tudo lá no Instagram, bem direitinho, dizendo. Que é o @fono. Ania Manuele com um L e um Y no final. Ai, Jesus. Vamos anotar aqui. O povo vê. @fono. Anne com dois N's e um Y. Emanuele. Chega, 2 L's de novo. Não, só um L e um Y. Pronto, Priscila Carlos botou aqui. Obrigada, Pri. Ela já botou, já foi mais rápida do que eu. Maravilhosa. Obrigada. Adorei. Chega, que o do bicho ficou aqui. Pronto. Nestor, desceu os pulos, meu filho. Faça o print aí desse negócio. Alguém faça o print e marque a gente, que a gente quer muito. Vamos se organizar, doutora Anne. Vamos aqui, deixa eu vir para um lugar aqui. Vá, para um canto iluminado. Vamos lá.
Deixa eu ajeitar o cabelo. Ajeite, mulher. Ajeite que falta um negócio. Vocês que fizeram um print, por favor, nos marquem nos stories ou mandem para nós, porque a gente precisa desses negócios, meu povo, para divulgar essa live, que o Johnny está dizendo foi um ótimo assunto, também gostei demais, Johnny. Cadê quem mais aqui? A Ana Paula, ela está dizendo que ainda não é professora, mas trabalha em atendimento ao consumidor por telefone. E é graduada em Educação Física. Ana Paula, querida, tá usando a voz, tá inclusa. Não tem pró. Eu também não sou professora, mas sou profissional da voz. E é sempre muito bom a gente rever alguns conceitos, né, doutora Anne? E, claro, ter os nossos... Mulher, era pra você ter ficado aí, a internet tá ótima. Mas olha... Agora tá vendo você, assim, perfeitamente. Fábio Almeida também está comemorando aqui conosco. A Priscila Carlos está dizendo arrasado. Professora Magda Fabiana, beijo, maravilhosa. Doutora Ana Emanuele, muito obrigada. Sigam, por favor, @fono.aneemanuele, com Y, com L's, com um monte de coisa. Bota aí de novo, Priscila, para todo mundo ver. E muito obrigada por ter aceito, né, esse bate-papo aqui conosco. A gente sabe que tempo é ouro. E as pessoas estavam aqui, como a Gorete Coelho está aqui festejando também, desejando parabéns para a gente. E a Progep, maravilhosa. Obrigada de novo pelo convite. Obrigada. Souza está dizendo ótimo. Está aí de novo o @ da doutora Anne. E é isso. Se despeça que vamos embora. Obrigada pela oportunidade. O intuito realmente é de ajudar. E qualquer dúvida pode entrar em contato via direct, WhatsApp, que eu estou aqui para ajudar mesmo, viu? Muito feliz com essa live, tirando várias dúvidas. Gostei da interação e sempre que precisar estão aqui. Tá bom? Muito bom. Olha, meu povo, vou vender meu peixe também, tá? Porque essa live vai também para o nosso canal no YouTube, youtube.com/Aline Linhares, e vai ficar salva aqui no IGTV da UERN oficial, entendeu? E siga a gente, por favor. Professora Magda Fabiana está dizendo, a UERN pode sempre contar com esses profissionais tops do RN, como doutora Anne Emanuele. Obrigada, doutora Anne. Magda. Um beijo, meu povo. Obrigada e até a próxima oportunidade. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.